Fala galerinha do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Mais uma vez, Marcos Assunção, tentando explicar para vocês como é que funciona o esquema das áreas de figuras planas. Separei para vocês nessa aula os quadriláteros, tá? Os paralelogramos e o trapézio, que não deve ser desconsiderado, uma vez que eu estou considerando somente os quadriláteros nessa aula. Engraçado que a galera costuma ficar assim, pô, se eu pedir para você desenhar para mim agora um paralelogramo, muito provavelmente você só vai desenhar esse aqui. Só que esquece que esses caras também fazem parte dessa família importantíssima dentro dos quadriláteros, que é a família dos paralelogramos. O que seria então a característica central dessa família? Eu preciso ter os lados opostos congruentes, os ângulos opostos congruentes, as diagonais cortando-se no meio e os ângulos consecutivos suplementares, ou seja, com a soma valendo 180 graus. Tá? Essa é uma propriedade comum a esses quatro caras aqui. Além dessas, eu vou ter uma a mais para esses dois, principalmente esse cara aqui abraçando a causa geral, pegando todas as propriedades que é o quadrado. Além disso, o trapézio, mas todos eles numa mesma ideia, que seria de você conseguir as fórmulas somente sabendo as fórmulas de áreas de triângulo. Por quê? Porque às vezes você esquece, você fica nervoso, emocionado lá no seu vestibular, no seu concurso, e aí você fica meio que enrolado, não consegue como proceder e de repente fazendo uma continha simples, você lembra. Eu prefiro particularmente decorar uma fórmula só e trazer o resto como ganho. O que acontece aqui? Paralelogramo, como eu falei, é a estrutura geral dele. Se eu pegar e cortar esse paralelogramo através de uma dessas duas diagonais, qual, Marcos? A maior ou a menor? Tanto faz, você que manda. Aí, se eu cortar isso, vocês conseguem perceber que eu tenho dois triângulos aqui, correto? Com base nesses dois triângulos, ambos possuem a mesma área. Por quê? Eles vão ter a mesma base, né? Lembra do que eu falei com propriedade de paralelogramo? E a altura por serem os lados paralelos, né? Paralelogramo vem disso, todos os lados opostos são paralelos. Então o que acontece? Lógico, eles não são congruentes por conta disso, mas eu consigo verificar a congruência pelo fato de, se esse cara é igual a esse cara é igual a esse, e essa diagonal é comum, seria um caso de lado, 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 ou seja, eu posso garantir os dois como figuras iguais. Aliás, um comentário bacana, figuras iguais são aquelas que têm a mesma área, de repente tem livro que você lê esse conceito e fica um pouquinho enrolado, tá? Aí o que acontece? Esse triângulo aqui, ó, o que está bonitinho, virado para você, tá? Pensa comigo o seguinte, ele tem como fórmula base vezes altura sobre 2. Como tem 2, multiplicou por 2, cortou aqui, cortou ali, ficou base vezes altura. Tranquilidade. Aqui, mais fácil ainda. Como esse cara também é um paralelogramo, eu consigo, pelos mesmos motivos que esses dois triângulos são iguais. Sendo eles iguais, olha aqui a minha base, chamei de B, vocês ficaram com saudade, chamei aqui de altura, o Hzinho, clássico, né? Então o que acontece? De novo, base vezes altura sobre 2 é a área deste triângulo. Como eu tenho 2, mata o sobre 2, fica bonito. O quadrado a gente pode até usar como caso particular desse, mas vamos semear nossa ideia, vamos botar na cabeça isso legal. O que acontece? Eu tenho aqui como base o L, a minha altura seria L de novo. De novo, os dois iguais. L vezes L sobre 2, L é ao quadrado sobre 2. Mais vezes 2, o que acontece? Morreu, área igualada ao quadrado. Sentiram que é tranquilo? Beleza. Aí o aluno vai torcer o nariz para mim quando chegar nesse lado de cá. Mas é tranquilo também, filhão. Pensa comigo no seguinte. A minha diagonal, as diagonais são perpendiculares, tá? Uma propriedade que é característica do losango. Ou um comentário bacana da gente observar no losango é que o losango ele é o paralelogramo que possui os lados, todos os lados deles congruentes. Se eu pedisse para você desenhar naquela mesma ideia, você desenharia esse aqui, ó, o primo famoso da galera. O primo próprio você vai se enrolar, né? Então você não vai conseguir lembrar, mas na verdade esse cara também só que ele é ao quadrado, só que achatadinho. Ele pode ter as angulações diferentes, coisa que aqui não acontecia. Aí o que acontece? As diagonais são perpendiculares. Aí você deve estar pensando assim, pô, tenho 4 triângulos. Você até pode trabalhar com 4 triângulos, mas por que a gente não trabalha só com 2? Me acompanha aqui, ó, vem comigo com calma. Tenho este triângulo e o mesmo de ponta cabeça, ok? Tranquilo? Ó, mais uma vez para quem que não pegou a ideia. Esse e o de ponta cabeça. A base desse aqui quem é? Dzão. E a altura? Metade do Dzinho. Então, se eu fosse calcular a área deste cara aqui, seria Dzão vezes Dzinho sobre 2 sobre 2.
Mas e aí? Agora complicou, ficou Dzão vezes Dzinho sobre 4. Na verdade, você não precisa nem se preocupar com isso. Como você vai multiplicar por 2, você vai eliminar e vai acabar chegando nessa formulazinha. Então, desenhando com calma, com carinho, fazendo as continhas, você vai ver que eu consigo também, só através da área do triângulo, pegar esse cara aqui. Então, só para fechar, esse cara é o paralelogramo, todos eles são da mesma família, com aquelas 4 propriedades. O retângulo, além de tudo, tem as diagonais congruentes. O losango vai ter as diagonais perpendiculares, né? As diagonais também são bissetrizes e tudo mais. E o quadrado seria a junção de todos eles. Fora dessa família, a gente tem um membro importante também da família dos quadriláteros, que seria o meu trapézio. O trapézio é o caso mais chatinho de demonstrar por triângulo, mas também é totalmente compreensível. A base dele, aqui eu tenho 2 triângulos, vamos por partes. Esse aqui, ó, é o maiorzão, tá virado para você, sorrindo, tranquilo. O outro tá de ponta cabeça. Esse é o mais chato de ver. Vou até repetir, ó. Vou considerar esse aqui como base. Isso aqui não é altura não, pelo amor de Deus, hein? Temos aqui os outros 2 lados desse triângulo. Aí vamos lá. Esse grande aqui, tranquilamente qualquer um faz. Base vezes altura sobre 2. Ok? Tranquilo. Mas e esse aqui de ponta cabeça, Marcos? Como é que eu faço? A base dele pode ser o Bzinho. Percebam uma coisa, tá vendo essa linhazinha vermelha que eu fiz aqui? Para ajudar, o que é um trapézio? Ele é um quadrilátero que possui essas 2 bases aqui paralelas, não é? Então, com isso, a distância dessa base menor que eu estou atribuindo o valor de Bzinho à base maior que eu estou atribuindo o valor de Bzão é a mesma, ou seja, a altura dos 2 caras é a mesma. Então seria Bzão vezes Hzinho sobre 2 mais Bzinho vezes Hzinho sobre 2. Evidência aqui, evidência acolá, a gente chega nessa formulazinha aqui. E aí a gente tem a família dos quadriláteros toda demonstrada somente através de triângulo. Ok? Tranquilo? É isso aí.